Bem que eu lembrei no comecinho, né? Agora. Então, a sondagem gástrica, ela é indicada para drenar essas secreções, né, que estejam no estômago, e para descompressão também abdominal para os líquidos que estão no estômago. Como ela não vai para o intestino, nem sai do estômago, drenar os líquidos de fora dele, né, de fora do estômago. Removendo substâncias gasosas do trato gastrointestinal. Então, a sonda aspira, além do líquido, né, ela aspira o gás, o ar. Se estiver na cavidade do estômago, ela vai conseguir ser aspirada. E se ele emergir do intestino também, que às vezes o gás ele reflui, né? Ele volta do intestino para o estômago, a sonda vai conseguir retirar ele, né? A partir do momento que a gente fizer a aspiração com a seringa, vai ser retirado esse líquido ou esse ar. É indicado também para lavagem gástrica, em caso de envenenamento ou dilatação gástrica. Geralmente, pacientes que tomam medicamentos, né, ou tentam medicamentos em alta dosagem, faz a lavagem gástrica, né, para tirar os fluidos do estômago sem que ele passe novamente, né, pela traqueia. Por isso que é importante o acompanhamento, né, principalmente dos medicamentos, o acompanhamento e dosagem correta deles. E a lavagem gástrica também pode ser feita em casos de envenenamento, intoxicação por algum produto químico, né? Às vezes a pessoa bebe sem saber, igual a casos de, principalmente crianças que ingerem água sanitária, porque ela é da mesma cor que a água. Aí é recomendado, a depender da quantidade e dos sinais, né, e sintomas gerados, é recomendado que seja feita a lavagem gástrica. A sonda gástrica pode ser mantida aberta para drenagem ou fechada para alimentação. Então, ela pode ficar aberta para drenar algum líquido, principalmente em lavagem gástrica, né? Ela fica aberta, conectada a uma bolsa, né? Um recipiente que faça esse armazenamento do conteúdo gástrico. E para alimentação, ela fica fechada e aberta no momento da alimentação. Faz-se a infusão do alimento, né? E depois fecha de novo esse sistema. Trata-se, então, da inserção, né, da sonda na cavidade oral, a orogástrica. Você vai inserir a sonda dentro da boca do paciente através da traqueia. Cômodo, tanto a sondagem gástrica ela pode ser feita pelo nariz ou pela boca também. A orogástrica geralmente é feita só pela boca, porque às vezes o paciente tem alguma obstrução, né, no nariz ou alguma restrição a essa sondagem pelo nariz e precisa ser feita pela boca. Geralmente é feito pelo nariz, usualmente, né, no serviço. Mas, em caso de necessidade, faz-se a passagem dessa sonda orogástrica. Trata-se da inserção de uma sonda na cavidade oral. O próprio nome já é sugestivo, né? Orogástrica. Com o objetivo de descompressão do estômago ou alimentação também, infusão de hidratação ou de algumas medicações. A via oral é muito utilizada em pacientes com desvio de septo nasal e se tem alguma lesão ou às vezes trauma, né, no nariz, cirurgias, que às vezes faz alguma cirurgia na cavidade nasal e precisa passar essa sonda pela boca, então orogástrica, porque vai da boca até o estômago. Essa sonda também não perpassa para o intestino, ela fica parada no estômago. Os principais cuidados de enfermagem com a sondagem orogástrica: verificar a tolerância da dieta ou do medicamento, né, a ser administrado pela sonda,
Então, verificar se esse paciente está recebendo essa dieta ou essa medicação de forma adequada, observar os sinais e sintomas, né, de intolerância ou algum sinal de intoxicação, principalmente por medicamentos. Deve-se fazer a infusão de determinada quantidade de água na sonda após a administração. Então, administrou a dieta pela sonda, seja ela contínua ou em bolos, né, que é pela seringa, ou administração medicamentosa, que ou é pelo equipo do soro, ou geralmente é em bolos por uma seringa. Pega-se uma seringa de água mesmo e passa nessa sonda para evitar que fique resquícios desse medicamento e desse alimento e cause obstrução na sonda, o que vai impactar na dieta ou na administração do medicamento para o paciente. Aspirar o conteúdo gástrico antes da administração da dieta, tá? Ou medicamentos para verificar a presença de resíduos. Então, antes de administrar a dieta, né, a dieta líquida ou medicamento, é necessário fazer a aspiração para verificar se tem ainda um grande volume no estômago dessa pessoa. Por quê? Caso o volume você vai aspirar com a seringa, geralmente pega-se uma seringa de 20 ml, que é bem grande. Caso o volume aspirado corresponda a mais da metade da refeição anterior, então infundiu lá, supondo 100 ml de refeição. 100 ml, um exemplo. E aí eu vou aspirar, encher uma seringa. Tirei. Se aspirei de novo, encheu outra seringa. Se o conteúdo que for aspirado for maior que 50 ml, no caso do nosso exemplo hipotético, vocês têm que esperar para alimentar essa pessoa mais tarde. Espere alguns minutos, algumas horas e volte a fazer esse teste. Porque pode ser que o processo digestivo dela ainda não esteja completo. Se você infundir a dieta novamente, a pessoa vai ficar com o estômago muito cheio, pode causar dilatação. Aí sim, a má digestão pode causar até vômitos, obstrução da sonda. Então, fazer esse teste para a medicação também, principalmente se a medicação for, né, logo após a administração da dieta, alguns minutos após, fazer esse teste para que não se administre líquidos excessivos nesse paciente que já está com o conteúdo do estômago, né, completo. Olha lá, o conteúdo aspirado deve ser reposto. Aspirei uma seringa de 20, devolvo a seringa de 20. Aí, conforme você vai aspirando, você percebe a quantidade e o aspecto desse líquido. Se tiver grumos, se tiver sedimentos de alimento, pode significar também que essa pessoa não está desenvolvendo uma boa digestão e aí precisa investigar para saber o que está acontecendo com o sistema digestivo dela. Claro que um teste só não vai acusar isso, pode ser uma interação do medicamento e tudo mais. Esse teste sempre que achar necessário. Eu fui fazer a dieta das 11 horas, um exemplo. E esse paciente não estava com volume muito alto, né? Volume de líquidos no estômago muito alto e eu não administrei a dieta. Após 1h30, eu vou voltar lá e fazer de novo o teste para ver quais são as situações para que eu possa aspirar novamente. Então, a gente precisa ter essa rotina antes da administração da dieta. No caso de neonatos, verificar sempre se a sonda orogástrica está no local correto. Eles podem deslocar essa sonda ou retirá-las. Neonato, eles geralmente ficam mexendo muito a boca e a língua, principalmente os que, né, ficam com a sonda na boca, fica
fica um conteúdo, né? Fica um cano dentro da boca e eles ficam se mexendo. Aí, às vezes, a fixação sai e eles conseguem retirar essa sonda. Só de mexer a boca, a sonda vai saindo, ou até com a mão, né? O reflexo, mesmo que eles não saibam o que é puxar, o reflexo de pegar naquele cano e retirar ele caso a fixação não esteja adequada ou já esteja soltando. E realizar a troca da sonda em caso de danos, identificando sempre com a data, hora e a realização, né, do procedimento, e sempre lavando as mãos. Para qualquer procedimento, né, a gente precisa fazer a lavagem das mãos. Então, sempre que você observar que a sonda está danificada, o sistema de fechar não está mais funcionando, e aí a sonda não pode ficar aberta, exposta. Pode tirar essa sonda e fazer a passagem de outra. Então, sempre observar o local da inserção da sonda também, para saber se não está lesionando a boca do paciente, como que está a traqueia dele, né? Como que está a laringe, se está avermelhada, se a sonda está fazendo algum movimento. Então, tudo isso a gente precisa observar. Material para sondagem orogástrica. Geralmente, né, normalmente temos sondas tamanho 12, 14, 16 e 18 para adultos e 4, 6, 8 e 10 para criança. Então, dependendo da idade e do tamanho da criança, vai ser a escolha da sonda. Não tem uma regra, depende do tamanho e da idade, né? Proteção de roupa de cama. Então, o ideal é que se tenha, né, uma toalha ou uma proteção de plástico, porque como a sonda é inserida na boca, o paciente pode vomitar. E aí, para evitar que suje, né, o forro da cama, principalmente se for um horário que tiverem recém-trocado, porque o hospital tem toda uma rotina de hotelaria também. Esparadrapo hipoalergênico ou fixador de sonda mesmo, para fixar essa sonda orogástrica. O estetoscópio para fazer a ausculta depois que essa sonda for inserida. E luvas de procedimento. Então, não é um procedimento estéreo, igual a sondagem vesical. Acho que vocês tiveram aula de sondagem vesical, um procedimento totalmente estéreo. Então, é um procedimento bem mais complexo. O procedimento consiste em explicar para o paciente como vai ser esse procedimento, porque ele vai ter que contribuir também. A gente sempre pede, vai engolindo, né? Vai engolindo saliva para ajudar a sonda, né? Para ajudar a sonda a fazer o seu trajeto. Proporcionar privacidade ao paciente, porque ele pode, inclusive, vomitar, né? Se tiver biombo, coloca o biombo, todo o procedimento que a gente puder manter a privacidade do paciente é o ideal. Lavar as mãos, reunir todo o material e levar o material dessa sondagem para próximo do paciente. Coloque ou auxilie, né, a depender do estado do paciente, em posição Fowler alta. É sentado praticamente, né, um pouquinho menor que 90 graus. Verifique somente se há alguma contraindicação. Às vezes, esse paciente tem uma lesão na coluna, às vezes ele não senta, e aí vai ter que passar a sonda deitada, o que dificulta um pouco mais por conta, né, da ação da gravidade. Quando o paciente está sentado, a gravidade acaba atuando a nosso favor. Fique de pé ao lado direito do paciente, ou esquerdo, né? Sempre traz direito, depende da forma que você for passar e da mão que você for, né, passar, se for a direita ou a esquerda. Coloque a compressa ou a travessa sobre o tórax do paciente para evitar sujidade, né? Tem paciente que tosse também. Para proteger sua roupa e lençóis de cama contra sujidade, olha lá. Recomendo o uso do óculos, caso você vai ficar de frente para o paciente, né, dependendo da situação. Recomendo o uso de óculos por conta da tosse, né? Mas se
Você ficar, se tiver espaço na enfermaria para ficar de lado ao paciente, é melhor, porque se ele tossir ou vomitar, não corre o risco de atingir a gente. De biossegurança, né? Que auxilia o cliente a proporcionar a face para frente, né? Com o pescoço em posição neutra. Então, o paciente fica praticamente sentado em collar alta e projeta o seu corpo para frente, mas não flete o pescoço, porque quando ele flete o pescoço, ele fecha as vias aéreas, né? Então, fica difícil a passagem da sonda. O pescoço fica de forma reta, né? Que ele fala neutra. E o corpo desse paciente vai um pouco para frente. A cabeça, né? A face um pouco para frente. Segure a sonda junto ao canto da boca. Marque essa distância no tubo com o esparadrapo. Lubrifique os primeiros 8 centímetros da sonda com um gel hidrossolúvel. Lubrificou e vai passando essa sonda. Peça para o cliente abaixar o queixo, realizando assim o fechamento da traqueia e peça para que abra a boca. Então, ele vai posicionar para frente e abrir a boca. Por isso que precisa proteger o local que vai fazer essa ação, porque a pessoa pode, né, vomitar, porque você vai inserir uma cânula, né, um catéter na garganta dela. Coloque a ponta da sonda na parte posterior da língua e direcione a sonda para baixo. Oriente o cliente, né, a ir engolindo. A gente vai falando assim, vai engolindo devagarzinho. Aí vai inserindo, ele geralmente tosse, dá náusea, vômito, mas pede, mesmo que se ele vomitar, vai pedindo, né, tenta acalmar ele, vai pedindo para ele ir engolindo aos poucos. E a sonda vai descendo. A gente não precisa forçar a sonda, a gente só vai conduzindo a sonda de uma forma com que a própria gravidade e o paciente engolindo vai ajudando ela a avançar até chegar no estômago. Use o abaixador de língua para examinar a boca e a garganta do cliente. Então, para examinar, tem sempre aqui. Às vezes isso não é uma realidade, mas quando tem, parece um palitinho de picolé que serve para abaixar a língua e visualizar como está a inserção dessa sonda. Atente-se a sinais de angústia respiratória. Se o paciente apresentar tosse, pare de introduzir a sonda ou tracione um pouco até que normalize a respiração. Quando o paciente quando dá náusea no paciente, é porque a gente está inserindo uma sonda, uma cânula na garganta. Quando a pessoa começa a tossir e tem uma dificuldade respiratória, pode sugerir que essa sonda, ao invés de estar indo para o estômago, ela está na traqueia desse paciente, ela está indo em direção ao pulmão. Então, o paciente entra em sofrimento respiratório. Ele começa a tossir muito e começa a ficar ofegante, começa a reclamar muito, falta de ar, começa a tossir. Traciona a sonda para fora e tenta inserir novamente. Não vá inserindo a sonda mesmo assim. Não tá indo para a boca, tá indo para a boca. Considere sempre a experiência que o paciente passa para você. O que ele está sentindo naquele momento, para não colocar, né, não passar essa sonda no pulmão. E aí vocês pensam, imagina administrar uma dieta líquida numa sonda que está inserida no pulmão ao invés do estômago. Você pode levar o paciente a óbito. Interrompa o avanço da sonda quando a marca do esparadrapo demarcado chegar à boca do cliente. Então, você vai inserindo, você vai medir, né, da boca dele até o estômago e vai marcar. E você vai inserindo essa sonda. A hora que chegar nessa marcação, para. Acople a seringa
com a ponta adaptadora na sonda e aspire. A gente pega uma seringa, conecta e aspira. Precisa voltar conteúdo gástrico. Quando volta conteúdo gástrico, quer dizer que essa sonda está no local correto. Caso não retorne o conteúdo gástrico, é necessário tracionar um pouco essa sonda e passar novamente. Empurre a sonda por 2,5 centímetros a 5 centímetros e em seguida injete 15 ml de ar na sonda. Então a gente vai, o primeiro teste é a aspiração do líquido gástrico. O segundo teste, você vai aspirar lá 15 ml de ar na seringa de ar. Vai conectar e vai apertar de uma vez, numa pressão. E aí você tá com o estetoscópio no ouvido, com, né, na região epigástrica, aonde a sonda deve estar, e você vai injetar esse ar. Ele vai fazer um barulho de bolha, como se tivesse bolha dentro da água. Fez esse barulho, a sonda está posicionada no local correto. Retirar as luvas, fixar, né, a sonda no nariz, quando é nasogástrica no nariz, e a orogástrica, no caso, ela vai sair da boca, pode fixar na bochecha. Fixa bem certinho, bem fixado, para ela não soltar e não correr o risco dela tracionar, porque se essa sonda soltar e ela estiver conectada em alguma outra coisa, automaticamente ela vai saindo de dentro da boca. Aí ela vai saindo e o paciente às vezes até sente que ela está saindo. E se ela estiver bem fixada, ela não tem essa possibilidade de deslocamento. Enrole outro pedaço de esparadrapo em torno da ponta da sonda e deixe uma aba para reduzir o desconforto causado pelo peso da sonda, e em seguida prenda a aba de esparadrapo na roupa do cliente. Então, se for uma sonda que vai ficar fechada e esse paciente vai para casa, por exemplo, prende, né, com o esparadrapo na bochecha e depois prende na roupa do paciente. Lógico, se a sonda permitir, né, a depender do tamanho da sonda que ficou para fora. Senão a gente só fecha o circuito bem fechadinho, prende na bochecha com o esparadrapo e pede para esse paciente, né, se caso solte esse esparadrapo, ele colar novamente ou procurar um serviço de saúde para fazer essa fixação. Proporcione cuidados nasais e bucais. Então, higiene bucal e higiene nasal são de extrema importância para evitar a infecção. E também já aproveita e observa o sítio de inserção dessa sonda para saber se está inflamado, se tem coloração boa. E o local de inserção da sonda está, né, com o seu padrão fisiológico, se a pele está íntegra. Então, tudo isso a gente consegue observar na hora da higiene. E caso seja necessário, né, fazer a troca dessa sonda para promover o bem-estar e também auxiliar o tratamento desse paciente, mesmo que seja ambiente hospitalar ou que ele vá para casa, né, com essa sonda e precise voltar só para trocar caso tenha alguma intercorrência. Anote em seu prontuário o tipo da sonda, o tamanho, a data e a hora e a via de inserção. Foi via orogástrica, nasogástrica? Nesse caso que a gente está vendo é orogástrica. Mas, quando você for passar uma sonda, você tem que especificar qual foi o local de inserção e o tamanho, né, da sonda que você utilizou. Registre também o material drenado, incluindo volume, cor, característica, consistência e odor.
Então, se essa sonda for ficar conectada e drenar, né, numa bolsa coletora, é interessante anotar é recomendado, né, anotar esse conteúdo drenado, quanto aspecto de cor, quantidade, porque ele pode ser sugestivo de alguma patologia para esse paciente. Professora, se a senhora estiver falando, não estou te ouvindo. Voltei. Misericórdia, voltei. Não estava falando não, é que saiu aqui o slide, agora voltou. Vocês estão vendo? Sim. Apareceu para vocês? Para mim apareceu. Sim. Beleza. Sondagem nasogástrica. Trata-se de uma inserção, né, da inserção da sonda no estômago para alimentação. Acho que está começando do... Peraí, gente, esse slide também... Peraí. Internet cai, fica o ó do borogodó. Mas vai voltar, voltou. Então, a inserção também da sonda, né, para descompressão, para alimentação, hidratação, é uma sonda inserida pelo nariz. Então, a principal diferença entre elas, né, entre esses diferentes tipos de sonda, é o local de inserção dessa sonda no paciente. Então, a maioria das vezes, elas têm a mesma função, mas o local da inserção vai mudar de acordo com a necessidade que esse paciente tem. Tem o objetivo de preparar para cirurgias, né? Às vezes o paciente precisa fazer uma drenagem do líquido do estômago para a cirurgia, prevenir, né, vômitos depois da cirurgia também, é recomendado, é utilizada, né, essa sondagem. Aliviar desconfortos da distensão gástrica, então é bem parecido com as outras. Avaliar e tratar sangramento do trato gastrointestinal, então às vezes ocorre um sangramento, né, no estômago ou no intestino, enfim, e aí querem tratar, né, querem acompanhar esse sangramento. Dispensar um tipo de medicamento direto nesse sangramento, essa sondagem, ela é recomendada. As complicações dessa passagem de sonda, que pode haver a inserção inadvertida da árvore traqueotórax. A complicação é a inserção errada da sonda, que podem, né, causar inadvertida, que a sonda ela vai entrar nos brônquios, ao invés de ir para o estômago, ela vai entrar nos brônquios e vai ser administrada medicações, serão administradas dietas, serão administradas até ar, porque quando você vai fazer o teste, insere o ar nesse brônquio, você pode causar um pneumotórax, né, o acúmulo de ar no tórax, então você pode levar esse paciente até ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória que evolui para uma parada cardíaca, por conta da inserção errada. Por isso que os sinais do paciente são muito importantes, principalmente se ele estiver inconsciente, ou, né, restrito, né, das suas funções neurológicas, das suas funções de resposta, porque existem pacientes que não conseguem, não são responsivos, né? Eles exigem cuidado, mas não são responsivos aos estímulos. Pacientes em coma também tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz a inserção da sonda, começa a inserção da sonda e eles já apresentam essa dificuldade respiratória. E eles não vão conseguir falar, não vão muitas vezes tossir, mas vão apresentar essa dificuldade respiratória.
As sondas de Levine são rígidas, então essa sonda nasogástrica ela é dura, ela não é muito flexível. E elas são bem desconfortáveis, pode provocar irritação e inflamação da mucosa, da nasofaringe e do estômago, além das lesões nasais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar essa sonda, mas ela é bem rígida, ela é bem dura. Esse tipo de sonda. Tem até uma foto dela aqui do lado. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Ela é uma sonda, ela nem dobra muito bem. Se vocês observarem essa imagem, ela nem dobra. Ela dobra, mas ela é mais rígida. A sonda nasogástrica, a sonda gástrica, ela é mais fininha, né? Ela é mais maleável. Você consegue enrolar ela na mão, assim. Essa aqui é um pouco mais dura e mais difícil. Ela enrola também, mas ela é um pouco mais rígida. Os cuidados de enfermagem: desengordurar a região da face para melhor aderência da fixação, né? Às vezes a pessoa tá suada, tá com a pele bem oleosa, né? Fazer a higiene desse local para fixar o esparadrapo para a sonda não ficar se deslocando e não correr o risco também de descolar. Então, assim como a passagem da sonda, a fixação é muito importante. Essa fixação deve ser trocada quando necessário, modificando a sua posição, em caso de lesão cutânea. Então, se eu fixei desse lado, da próxima vez vou fixar do outro. O paciente fica muito tempo com a sonda, então coloca um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais perto da orelha. Vai oscilando, né? Vai trocando esses locais de inserção para não causar lesão cutânea, não causar nenhum tipo de lesão na pele desse paciente por conta do uso excessivo de esparadrapo ou de fita microporosa. Para fixação da sonda, utilizar fita hipoalergênica, de preferência o micropore, porque ele cola muito bem e ele é hipoalergênico e tem a sua estrutura bem fininha, né? Então ele é mais maleável. Se não tiver micropore, aí vai ter que fixar com esparadrapo mesmo. Aquelas fitas brancas não são muito indicadas, porque elas são rígidas e podem danificar a pele, principalmente na hora da troca dessa inserção da sonda. Para a sondagem nasogástrica, os materiais necessários são a toalha para proteção, um copo com água, saco plástico para o lixo, luvas de procedimento, pacote de gás e o estetoscópio para se fazer o teste. Xilocaína em gel para lubrificar a sonda, seringa de 20 ml, micropore ou esparadrapo, tesoura para cortar esse micropore e a sondagem, né, a sonda, aliás, de Levine, que é essa sonda nasogástrica, e o coletor de drenagem, porque essa sonda ela vai ficar ligada a esse coletor junto ao paciente. Primeiro a gente tem que lavar as mãos, reunir todo o material, né, que às vezes a gente tá passando a sonda e fala: eu esqueci de tal coisa. Aí volta lá na unidade para pegar. Eu esqueci da tesoura. Volta lá para pegar. Eu esqueci de certas coisas. Volta lá para pegar. Então, o procedimento que era para ser rápido é demorado e fora a chance de contaminação também para o paciente, né? Porque é um procedimento teoricamente simples, mas é um procedimento invasivo. Você está inserindo uma sonda nesse paciente. Elevar a cabeceira, então, deixando o paciente com a cabeça elevada acima e inclinada para frente, com a cabeça lateralizada e inclinada para frente. Acho que ficou aqui repetitivo. Então, o paciente com a cabeça inclinada para frente ou em decúbito dorsal horizontal com a cabeça lateralizada. Se puder, o ideal é que esse paciente esteja em posição Fowler. Não deu para ficar nessa posição, que é quase sentado, pode ser que fazer com o paciente deitado, às vezes ele está inconsciente, às vezes é um paciente muito grande, não tem como movimentar, às vezes o leito ele não ergue. Pode fazer, mas o paciente tem que ficar de lado, né? A cabeça ela tem que estar lateralizada, deitado, decúbito dorsal com a cabeça lateralizada.
Para caso, né, saia algum líquido ou vômito, por exemplo, ele não broncoaspire esse vômito, não aspire para o pulmão e faça algum tipo de lesão nesse paciente. Imaginem só um paciente acamado, quando vai passar a sonda, aí o rosto não está lateralizado e ele vomita e engasga. Muito difícil fazer alguma manobra, porque ele está deitado e, dependendo do tamanho do paciente, de quantas pessoas estiverem passando a sonda, também dificulta o trabalho. Então, é necessário deixar a cabeça do paciente de lado. Somente se ele estiver inconsciente, aí a gente segura, né, a cabeça dele para fazer todo o procedimento. Uma pessoa segura e a outra faz o procedimento. Proteger o tórax com a toalha, calçar as luvas. Na sonda nasogástrica, é preciso medir a sonda até o processo tifoide. Nossa, engasguei. Na ponta da sonda tem alguns furinhos. Desconta esses furinhos e começa a medir. Você vai medir da ponta, a partir do lóbulo da orelha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá. Acho que esse cabo aqui vai dar para mostrar para vocês. Do lóbulo da orelha até a asa do nariz, até aqui, e daqui ele vai medir para o apêndice xifoide. Apêndice xifoide depois do osso externo. E aí você vai marcar essa pontinha aqui com uma fita. Pega um pedacinho de esparadrapo e passa aqui. Essa vai ser a nossa marcação para inserir a sonda. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Mede-se a sonda descontando os primeiros furos a partir do lobo da orelha até a asa do nariz e daí o apêndice xifoide. Então, faz-se essa medição, mais ou menos dessa forma. E marca com a fitinha adesiva. Ou com esparadrapo também. Geralmente a gente pega um pedacinho de esparadrapo e faz uma voltinha nessa sonda. Lubrifica a sonda utilizando gás xilocaína. Lubrificar a ponta dessa sonda. Introduzir a sonda lentamente em uma das narinas, pedindo para que o paciente degluta ou vai engolindo para facilitar a descida dessa sonda e vai inserindo até a marca que a gente fez com a fita, né? Supondo que seja aqui, até essa marca. Chegou nessa marca, aí para de inserir a sonda. Se o paciente estiver consciente, um gole de água ajuda na descida da sonda. Porque você vai passar pelo nariz, né? Ela vai através da gravidade, ela vai descendo. Se o paciente estiver consciente, você dá um copo de água para ele e fala assim: dá um gole na água e engole. A hora que ele engole, a sonda já vai descendo e a água também ajuda a lubrificar as vias, né? A traqueia, a laringe. Então, isso vai ajudar e fazer com que ela desça mais fácil. Se estiver inconsciente, não vai dar. Se estiver inconsciente, a lubrificação vai ser pela xilocaína. Se esse paciente está inconsciente e acamado, é uma situação bem complicada para passar a sonda. Um pouco mais complicada, né? Apesar da sondagem não ser um procedimento muito complexo, se o paciente está acamado ou se o paciente, né, não consegue fazer essa deglutição, não consegue lubrificar as vias, fica mais complicado para a gente passar essa sonda. Mas acontece e mesmo assim ela tem que ser inserida. Observar sinais de cianose, dispneia, tosse, principalmente se o paciente estiver inconsciente. Então, cianose, falta de ar, às vezes tosse, pode indicar que o paciente está em sofrimento respiratório e que a sonda está no local incorreto. Realizar os testes para verificar o posicionamento da sonda. Primeiro,
a gente vai aspirar o conteúdo gástrico. Voltou o conteúdo gástrico? Ok. Depois vai injetar de 10 a 20 ml de ar na sonda. Vai colocar o estetoscópio na região epigástrica e injetar esse ar e ouvir para ver se tem algum ruído, né, na região epigástrica. Aspirar o ar injetado para não causar desconforto ao paciente. Então, depois a gente aspira novamente esse ar. Para a fixação da sonda no nariz com esparadrapo micropóreo. Normalmente, quando a sonda é inserida no nariz, a gente faz, né, como se fosse um lacinho e fixa essa sonda no nariz do paciente. Fechá-la ou conectá-la a um coletor, conforme a prescrição. Então, se for para alimentação, geralmente fica fechada, se essa alimentação não for recorrente. E se for para drenagem, né, do líquido gástrico, ela fica aberta e conectada a um coletor. Deixar o paciente confortável e providenciar a limpeza e ordem do local. Lavar as mãos, né, tirar as luvas, lavar as mãos e anotar, fazer o registro da passagem da sonda, com o tipo, o tamanho, a data, o horário, aonde ela foi inserida, por exemplo, na narina direita, sonda inserida na narina direita. Tipo e quantidade da aspiração, aspirado, conteúdo gástrico de característica transparente, né, de cor transparente, aquosa, um exemplo. Descrever a drenagem, a quantidade, cor, característica, consistência, odor. Então, de odor drenado, secreção serosa, de cor amarelo claro, com odor fétido. Estou supondo, tá? Então, pode ser sugestivo de alguma patologia, mas descrever sempre como o que foi que a gente viu. Às vezes a gente não vai lembrar o termo técnico, né? Ai, meu Deus, eu não lembro o termo disso. Ou vocês tenham um livrinho de termos técnicos que ajuda bastante, ou baixa, deve ter aplicativo já no celular, que eu sou da época do livrinho, né? Mas deve ter aplicativo já no celular, com certeza. Ou descreve da forma que você vê. Não deixe de anotar por causa disso, porque a anotação de enfermagem é o respaldo do enfermeiro e do técnico de enfermagem, da equipe. Então, todo procedimento que for feito no paciente deve ser anotado e registrado. Para respaldo de vocês. Eu até tenho um livro aqui, peraí. Ó, acabei de olhar aqui. Terminologia e enfermagem. Não sei se dá pra você. Vocês estão me vendo? Eu tô vendo só. Depois eu mando uma foto lá no grupo. É um livrinho que tem... É tipo um dicionário de termos técnicos. E tem algumas revisõezinhas de sistema imunológico. Não dá pra ver nada, né? Ó, sistema... Não, fica embaçado. Mas é isso, depois eu mando lá no grupo se vocês quiserem. Ou com certeza também deve ter um aplicativo que faça isso, que até para pesquisar um pouco mais rápido, né? Você coloca lá o que você quer saber mais ou menos e já dá, o aplicativo já te traz, é bem mais prático também. Mas eu tenho uns livrinhos aqui, até um livro de manual de estágio também. Eu posso mandar para vocês os que eu tenho. E aí vocês dão uma olhadinha. Às vezes acha até em PDF na internet. Então, registrar, muito importante, escrever a drenagem. Os principais cuidados são drenagem da sonda, avaliação das funções gastrointestinais, monitoramento do equipamento que foi inserido, funcionamento correto, injete ar e ausculte na área epigástrica, então aqueles testes, aspirar o conteúdo gástrico, injetar ar, irrigação, para garantir permeabilidade. Então, irrigar com água mesmo, né, a seringa, lubrificar essa sonda. Sempre que for administrada dieta ou medicação, passar água após isso para não ficar sedimentos na parede da sonda e às vezes entupir essa sonda e ter que trocar só por causa disso.
Então, conforme, né, a prescrição, medir a quantidade de irrigante de administração e eliminação precisos. Se essa pessoa tiver com o paciente estiver com drenagem de conteúdo gástrico, né, na bolsa coletora, fazer sempre, né, na hora de passar a visita, a anotação do conteúdo da bolsa coletora, a quantidade, a cor, o aspecto, tudo isso a gente precisa anotar. Além desses fatores, né, citados anteriormente, enquanto membro da equipe de enfermagem, é necessário oferecer os cuidados de higiene a cada troca, ou quando for necessário oferecer protetor labial, realizar troca da fita adesiva, que fixa a sonda, às vezes está machucando o paciente, se a gente perceber que essa fita, né, está lesionando a pele, fazer essa troca, medir a quantidade de drenagem, atualizar o registro sempre. A drenagem deve ser inspecionada, sua coloração, consistência, odor, quantidade, então a gente já falou sobre isso. Diariamente, você deve registrar a posição da sonda, ingestão e eliminação. Então, a sonda está posicionada no lugar correto. Como que eu vou saber se a sonda está no lugar correto? Através dos testes de aspiração do conteúdo gástrico e o teste de injetar o ar e fazer a ausculta com o estetoscópio. Seguir os horários programados de irrigação, anotar a hora exata de cada procedimento e descrever a coloração, consistência, odor, quantidade da drenagem, horários das trocas dos adesivos, né, ou da fita adesiva e a condição da narina também, que às vezes a pessoa fica tanto tempo com a sonda que acaba lesionando a narina e precisa ser trocada. Então, todos esses aspectos a gente consegue visualizar na hora do exame físico, que tem que ser feito durante o plantão, e também na hora da realização da higiene, né, bucal, da higiene nasal desse paciente. E a sondagem enteral? A gente viu aqui a nasogástrica, né, gástrico. Até agora, as sondas estão chegando só até o estômago. A enteral é a introdução da sonda ou pela boca, oro, ou nasointeral, que é pelo nariz, respectivamente, até o duodeno. Essa sonda ela vai entrar pelo nariz ou pela boca, vai passar, é uma sonda de poliuretano, é uma sonda rígida também, ela não é tão maleável quanto a sonda gástrica, ela é um pouquinho mais rígida. E ela pode ser posicionada no estômago ou no duodeno. Vai depender da nossa medida. Às vezes, né, a pessoa vai fazer uma sondagem nasointeral, mas é para ficar, a ponta da sonda é para ficar dentro do estômago. Então, a gente vai medir como? Do lobo da orelha até a ponta do nariz até o apêndice tifoide. Vai até o estômago. E se for até o duodeno, a gente vai medir um pouco a mais. Eu vou mostrar aqui para vocês para exemplificar com mais clareza. A finalidade dessa sonda enteral, né, é melhorar o aporte nutricional de pacientes debilitados por meio de dietas especiais. É indicado aos pacientes com trato gastrointestinal funcionante, ou seja, tem o processo digestivo todo funcionante. E não pode ingerir por via oral. Então, o paciente ele tem um trato digestivo funcionante, mas não consegue deglutir ou por algum motivo não consegue ingerir o alimento por via oral. A indicação é o aumento das necessidades metabólicas. Então, né, caso tenha algum trauma, queimadura, câncer, não consiga a pessoa não consiga deglutir, né, não consiga mastigar. Coma, pessoa em coma, para fazer a alimentação, precisa passar uma sonda nasointeral. Cirurgia de cabeça e pescoço, uma absorção gástrica, anorexia, aspiração recorrente do líquido gástrico. Então, são algumas indicações. A sonda nasointeral possui algumas vantagens. Quais são elas? Melhor custo-benefício que a alimentação parenteral.
menos risco de infecção e mantém o trato funcionante, né? É cada vez mais utilizada pela variedade de fórmulas e de sondas. Então, mantém o trato funcionante. O trato gastrointestinal continua funcionando. Então, né, essa pessoa, ela vai ter as suas funções do trato gastrointestinal mantidas, mas ela só não, por algum motivo, ela não pode deglutir pela boca, pela sonda. Os materiais são os mesmos da sonda nasogástrica, com exceção do tipo da sonda. Então, seringa, xilocaína, estetoscópio, gaze, o protetor, né, uma toalha, um protetor, o que tiver disponível na clínica, no hospital. A sondagem da sonda enteral, ela vem com um fio guia. Esse fio aqui, ó. Vocês conseguem ver. Ele é um fiozinho que vai dentro dessa sonda e ele vai e volta. Você consegue tirar ele completo. Não necessita de coletor de drenagem, porque é uma sonda indicada para alimentação. Então, a sonda enteral é para alimentação do paciente. Não necessita de um sistema de drenagem acoplado, né, para fazer a drenagem do líquido. O procedimento, então, é igual ao da sondagem nasogástrica. Você vai sentar o paciente, vai proteger ele, né, com a toalha, vai manter a sua privacidade, posição Fowler. Se não puder, se o paciente estiver inconsciente ou não puder sentar, né, a posição dorsal, com a cabeça fletida para o lado, todos os mesmos cuidados, exceto a testagem do fio guia. Lembra esse fiozinho aqui? Precisa ser testado. Então, você precisa puxar o fio guia, não precisa tirar ele inteiro, né? Puxa ele para saber se ele está resistente ou não à saída. Se ele sai e entra novamente na sonda, porque a gente vai precisar de... Isso tem que ser feito antes de passar a sonda no paciente. Testar esse fio guia. Caso o fio esteja com resistência, a gente injeta água dentro da sonda. Caso for puxar, não sai. Eu pego a água, injeto dentro da sonda e aí eu tento retirar o fio guia. Tento tracionar, né? Não precisa retirar ele todo, a fim de facilitar a retirada dele após a colocação da sonda. Então, eu preciso passar a sonda com o fio guia. E aí, eu vou tirar ele depois da comprovação de que a sonda está no local correto. Dessa forma, ele precisa ser maleável para eu tirar. Ele deve ser tirado, não pode ficar no paciente. Aí já pensou, você coloca a sonda e depois você vai perceber que o fio guia não sai? Aí tem que tirar a sonda toda de novo, inserir outra, então tem que testar o fio guia antes. Medir a sonda do lóbulo da orelha até a asa do nariz. Então a gente vai medir, pegar nossa sonda, que na verdade é um cabo USB, da orelha, lóbulo da orelha, ponta do nariz. Fala asa do nariz, né? Tá a pontinha do nariz. Descer até o apêndice xifoide e acrescentar de 10 a 25 centímetros, a depender do tamanho do paciente. Então, vamos acrescentar aqui, sei lá, 15 centímetros. Esse é o tamanho da sonda. Então, ela vai passar do nariz até chegar no duodeno. Pega o esparadrapo, faz uma voltinha aqui com o esparadrapo. Então, marcar com a fita adesiva, né? Marcar essa medida com a fita adesiva. Nossa, me deu um lag agora, fiquei tipo um momento de reflexão aqui parada. Marcar essa medida com a fita adesiva, o asa do nariz, lóbulo da orelha e apêndice xifoide, mais 10 centímetros. Então, você pode ir marcando de acordo com as medidas, marcar na onde
Travou. Vai sair, quer ver? Ai, misericórdia. Voltei, gente. A minha internet caiu. Tô aqui fazendo uma mantra que eu não sei mais o que fazer com o pessoal da internet, entendeu? Mas tudo bem. Faz parte, né? Da aula online faz parte. Tá aparecendo aqui pra mim que a qualidade da internet tá ruim. Voltei. Agora acho que eu voltei real, oficial. Todo mundo tá me vendo. Vamos lá. Continuando. E você faz a passagem, né, da xilocaína na ponta dessa sonda para inserir ela na narina. A inserção ela é igual à sonda nasogástrica. A única diferença de uma para outra é que essa aqui tem o fio guia. Que você vai tracionar, né? E depois, olha lá, precisamos atentar alguns cuidados com essa sondagem, pois como não esquecer de retirar o fio guia após a realização dos testes. Então, não pode deixar o fio guia na sonda, tem que retirar. Colocar o paciente em decúbito lateral direito para que a peristalte gástrica empurre a ponta da sonda através do piloro até o duodeno. Então, deixar o paciente do lado direito para que a sonda vá, com a gravidade, né, ela vá até chegar no duodeno. Estimular deambulação, caso o paciente deambule, né, que às vezes ele não vai deambular. E realizar um raio-x simples do abdômen, que verifique o posicionamento antes de iniciar a dieta. Como essa sonda, não sei se tem imagem de um raio-x já. Ela tem um fio guia, você consegue ver ela no raio-x. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, quando você faz o raio-x, dá para ver essa sonda dentro do paciente. Acho que tem até uma imagem aqui que eu vou tentar projetar depois ela para vocês. Acho que saiu, né? Ah, não, tá aqui. Então, esse fio guia, ele aparece no raio-x. Você vê o caminho da sonda dentro do paciente. Então, sempre que for passado na sonda nasointeral, vai ser pedido um raio-x do abdômen logo em seguida. Após a realização desse procedimento, quais são os testes, então, que precisa para confirmar se a sonda está no lugar correto? Aspirar o conteúdo gástrico. Inicialmente, essa sonda ela vai entrar, vai ficar no estômago e aí, aos poucos, ela vai descendo até o duodeno. Não é imediatamente, por isso que é recomendado deitar o paciente do lado direito. Então, aspirar o conteúdo gástrico, injetar o ar para fazer a ausculta, né, na região epigástrica e realizar o raio-x de abdômen, que vai comprovar realmente se essa sonda está no local correto. Para os pacientes, né, para os cuidadores ou responsáveis dos pacientes e para os próprios pacientes que são responsáveis pelo seu cuidado, a gente dá orientações sobre o manuseio da sonda, né? Cuidar para não puxar, porque se você retrair a sonda, ela vai sair. Pode ser que, às vezes, a pessoa traciona, a sonda não sai inteira, mas sai do duodeno, sai de onde ela deveria estar posicionada. Então, ela pode se deslocar durante o sono, o banho, mudança de decúbito, às vezes o próprio paciente. Por isso que precisa fixar essa sonda bem fixada no nariz e na bochecha, no rosto, né? Para que não saia, não se desloque. Caiu de novo, professora. Caiu? Aham, travou de novo, senhora. Depois que a senhora falou que tava marcava no nariz e na bochecha. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Peraí. Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá.
Vamos lá. Então, aqui só para vocês que travou, né, e perdeu esse pedacinho. Então, precisa colocar o paciente em decúbito lateral para essa sonda chegar até o duodeno. Para fazer os testes de posicionamento, né, para saber se a sonda está no local correto, aí, voltou. Aspirar o conteúdo gástrico, então, mesmos testes da sondagem orogástrica, né, nasogástrica, injetar o ar para a ausculta e realizar o raio-x. O raio-x de abdômen é a maior comprovação que essa sonda, né, nasointeral, está no local correto. Então, para manusear a sonda, a gente vai orientar esses pacientes a tomarem cuidado, a fixar bem a sonda, caso eles vão para casa, para os familiares, para os cuidadores, fixar bem a sonda para que durante o sono ou durante o banho não venha retrair, né? Ela não tenha essa retração e possa se deslocar do local em que ela deveria estar. A limpeza, a higiene e fixação dessa sonda geralmente é feita após o banho. Deixa secar a fixação anterior, tira ela, seca bem a face, né, e o nariz, deixa o local bem sequinho, sem oleosidade e fixa novamente. Então, a pele tem que estar limpa e seca, evitando qualquer desconforto para o paciente. Deve-se realizar diariamente a higiene da narina e tomar cuidado para não tracionar a asa nasal ao fixar a sonda. Então, tomar cuidado para não puxar, né? Às vezes a sonda está inserida no nariz desse paciente. Então, se a gente puxar, às vezes você ergue o nariz ou deixa a asa, né, nasal dele um pouco para o lado. Isso pode causar lesão. Às vezes é necessário restringir as mãos do paciente. Então, dependendo se o paciente estiver agitado, estiver confuso, às vezes vai ser necessário conter as mãos desse paciente, né, ou colocar algum tipo de luva, enfaixar as mãos dele para que ele não possa tracionar ou tirar essa sonda. A administração da dieta é a infusão de líquidos, né, e medicamentos. É para isso que essa sonda é indicada. Deve-se posicionar o paciente sentado, caso ele seja acamado, né, e manter a cabeceira no mínimo em 30 graus. Então, elevar um pouco a cabeça desse paciente, para assim diminuir os riscos de aspiração dessa dieta. Não deitar o paciente logo após a ingesta da alimentação ou a ingesta hídrica, porque se você deitar, corre o risco desse paciente desenvolver refluxo. Então, deixar a cabeceira a 30 graus para fazer essa alimentação. Lavar a sonda com água filtrada, então depois da dieta, passar, né, 1 ou 2 seringas de 20 ml na sonda, ou depois da administração do medicamento também, para manter a permeabilidade, ou seja, para que essa sonda não fique entupida, igualzinho a sonda nasogástrica, evitando a obstrução. Havendo obstruções, podem ser realizadas manobras para desobstruir, infiltrando água morna, que vai ajudar a dissolver, água bem morninha, não quente, porque isso pode lesionar o estômago do paciente. Deve ser realizada a ausculta pelo menos uma vez a cada plantão para ter certeza do posicionamento da sonda. Então, faz a ausculta, coloca o estetoscópio na região epigástrica, injeta o ar, auscultou, tudo certo, aspira o ar novamente. Observar a detecção de anormalidades, se a sonda está obstruída, se tem algum vazamento, na hora que vai inserir a dieta tá vazando, por quê? Quebra dos conectores que ficam na sonda, então precisa ficar atento a essas anormalidades. Então, aqui. O tempo de troca é determinado pelo protocolo do serviço hospitalar ou pelo acompanhamento do paciente, né? Às vezes você não precisa, você vai avaliar a sonda. Se ela estiver em perfeito estado, não precisa ser trocada. Se estiver quebrada, alguma coisa danificada, ou a sonda entupiu e não tem manobra que desentupa, aí você vai ter que inserir outra sonda, retirar aquela e inserir outra.
Caso tenha que reposicionar a sonda, não deve se reintroduzir o fio guia, e sim retirar a sonda por completo e repassar, repetindo todos os passos. Então, quando você faz a passagem de uma sonda nasointeral, você, depois que confirmou que o raio, né, que a sonda está no local esperado, vai se retirar o fio guia. Você enrola esse fio guia e guarda junto com as coisas do paciente, porque se precisar reposicionar essa sonda, vai ter que tirar a sonda, inserir o fio guia e passar a sonda novamente. Não pode, tá fora do lugar a sonda, inserir o fio guia com a sonda no paciente. Isso não pode ser feito. Já pensou se essa sonda tá com né, quebrada, com alguma mau uso, não sei, tá com alguma interrupção no seu fluxo, e você enfia o fio guia, ele sai e fura a parede do estômago do paciente, da traqueia, da laringe, vai sair furando tudo. Então, não pode, tem que retirar. Por isso que a gente guarda o fio guia. Só joga o fio guia fora quando joga a sonda também, faz a troca. Para tirar a sonda, você vai precisar de gaze, toalha e luva. Para retirar é bem simples. Assim como a sonda nasogástrica, para retirar essa sonda é um procedimento bem simples. Você vai explicar para ele, porque dá um certo incômodo, não é igual inserir, mas dá um certo incômodo. Vai deixar em posição semi-Fowler, então não é totalmente sentado, né? 45 graus. Lava as mãos, coloca a luva, usa uma seringa de 10 ml com soro fisiológico para irrigar essa sonda. Certificar-se que a sonda não está com conteúdo gástrico. Então, por quê? Você vai puxar essa sonda, ela vai vir trazendo conteúdo gástrico e pode causar lesões no paciente. Lava essa sonda com soro, né? Injeta o soro e aí vai puxando essa sonda lentamente. Soltar a sonda da bochecha ou do nariz, né? Tirar o alfinete de segurança, que aí vem preso na roupa, e não só tem isso. Desconectar, caso ela esteja conectada em alguma bolsa coletora. Fechar essa sonda e você vai dobrar a sonda na sua mão. Vai pegar, né, a ponta da sonda que está para fora aqui, por exemplo, você soltou, você vai abraçar ela, como se fosse, né, você vai pegar ela na sua mão. Vai solicitar para o paciente que prenda a respiração para fechar a epiglote, para essa sonda não correr o risco de passar na epiglote. Ele tranca a respiração e você vai começar a retirar essa sonda. A sonda está aqui, né? Geralmente a gente pega uma gaze, coloca no nariz e vai puxando e enrolando na mão com a luva. A gaze é para não espirrar fluidos corporais também na gente. Orientar e auxiliar para que o cliente faça uma boa higiene bucal, né, e nasal também. E anotar a data e hora da retirada dessa sonda. Então, é bem simples o procedimento de retirada. E essa é a nossa referência, que é o nosso livro didático. Agora eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Deixa eu voltar aqui, que minha internet não está colaborando. Eu vou mandar lá no grupo essa atividade, porque aqui fica meio ruim para vocês pegarem o arquivo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Eu vou mandar... Tá bom. É um documento em Word que tem algumas questões para vocês responderem, tá bom? Eu já vou mandar lá no grupo e aí vocês usem esse tempo para responder essas questões e me enviarem. Pode ser? Tranquilo? Lá. Aprendeu agora, durante a aula? Acho que a senhora travou de novo. Travou mesmo. Agora voltei, meu Deus. Travou. Quando eu vejo que parou, que travou aqui para mim, eu já até paro de falar, para não prejudicar vocês. Tá tudo... Voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então tá. Então, eu vou enviar lá no grupo, vocês vão ter um prazo para me enviar esse exercício. Mas eu recomendo que vocês usem esse tempo agora
para fazerem ele, porque eu deixei um pouquinho da aula justamente para vocês adiantarem ele, já para não ficar com coisa acumulada. E vocês já vão estudando para avaliação e para a prática também. Quando voltar, a gente vai fazer a prática e vocês já fazem como se fosse um roteirinho para vocês. Tudo bem? Ok. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou enviar